Sejam bem-vindos ao nosso Papo Direto com a professora Márcia Moraes. Hoje vamos falar de contabilidade para não contadores. Nesse primeiro momento, vamos falar da introdução, o pensamento contábil. O que é ativo? O que é passivo? O que é PL? O que são obrigações exigíveis? Obrigações não exigíveis? O que são aplicações? O que são partida dobrada, débito e crédito? Qual a variação que existe dentro da contabilidade? Dentro da contabilidade, a linguagem débito e crédito é diferente do nosso pensamento comum. Na DRE, o débito é igual a despesa, crédito é igual a receita. Na contabilidade para o patrimônio, não. O débito é o que é bom para a empresa. O crédito é as nossas dívidas. Por quê? Porque a gente recebe crédito. Quando a gente quer investir na empresa, o crédito primeiro que vem é o crédito do nosso capital social. Ele entra dentro da empresa para que a empresa tire dele e aplique dentro da parte operacional para que a empresa possa funcionar. E no decorrer da empresa, vem crédito com fornecedores, com empréstimo, com folha, com impostos e etc. São créditos que estão lá lançados no nosso passivo. Eles estão financiando ou a curto prazo ou a longo prazo. Então, esses conceitos a gente vai, ao longo do nosso curso, aprendendo passo a passo. Agora, nós estamos na introdução, no pensamento contábil, fazendo com que vocês pensem como um contador. Lembrando que esse curso não estou formando contadores. Eu estou passando conhecimento prático, rápido, de uma linguagem clara, de uma linguagem direta para gestores, para vocês entenderem as demonstrações contábeis e ajudar vocês a tomarem decisão através da contabilidade. Porque a contabilidade é a melhor ferramenta que você pode ter para auxiliar nas suas decisões. A contabilidade é importantíssimo para vocês, gestores. Então, vamos entender o que é a contabilidade? Convido vocês a seguir assistindo o nosso vídeo. Para dar continuidade, vem aí uma reflexão. Conhecendo a sua empresa. Você conhece a sua empresa? A minha empresa é um bom negócio? Quanto eu estou ganhando? Quais as melhores decisões a tomar? Você consegue responder essas perguntas com segurança e certeza de que a sua empresa é um bom negócio, você realmente está ganhando e que você tomou decisões assertivas? Vamos pensar. Analisando a empresa, você precisa: o que fazer com as demonstrações contábeis? Como ela pode me ajudar na gestão do meu negócio? E é exatamente em cima dessa visão gerencial que vamos trabalhar o curso de Contabilidade para não contadores. Qual a importância da contabilidade? O que é patrimônio, origem, aplicações de recursos? Ou seja, estamos falando sobre empresas e contabilidade. Mas onde começa essa relação? Ou seja, a contabilidade ela é responsável pelo seu registro patrimonial das empresas, dados os fatos que irão modificar. Em relação a essa colocação dos registros dos patrimônios, começa tudo pelas decisões que os gestores vão tomar. No momento que o gestor toma a decisão de fazer um investimento, de comprar um bem, de fazer uma aplicação financeira, de vender a prazo, de vender à vista, essas decisões
elas estão exatamente nesse contexto dos registros que vai modificar o patrimônio da empresa. Então, a contabilidade, ela é responsável pelo registro, os registros dos seus fatos que foram gerados pelos seus gestores, que esses registros irão modificar o patrimônio da empresa. Essa relação, então, começa com o processo da constituição. O contador foi lá, fez a constituição da empresa, registrou, posteriormente vai vir todos os dados para fazer a contabilização do início da empresa, vai ter o aporte dos seus sócios, o capital, e vai iniciar. Então, o primeiro momento é esse, a constituição, o contrato social, o aporte de capital, e aí, daí para diante, toda decisão que o gestor tomar, pense duas vezes, porque tudo que você for fazer dentro da empresa, o seu ato vai ser registrado dentro da contabilidade e esse registro vai modificar o seu patrimônio, que foi o primeiro capital social investido na empresa no seu contrato social. Ele pode aumentar ou pode diminuir. O patrimônio, ele é o conjunto dos bens, direitos e obrigações, ou seja, os valores patrimoniais de uma empresa são registradas na demonstração contábil. Qual é a demonstração contábil? Balanço patrimonial. Lá você encontra exatamente seus bens, seus direitos e suas obrigações. Mas como eu vou entender o que é bens, direitos e obrigações? Ou seja, a contabilidade, ela estuda o patrimônio. O patrimônio, ele é definido pelos bens, pelos direitos e pelas obrigações com terceiro. Qual o aspecto quantitativo e qualitativo? Quando a gente está falando do quantitativo, diz a respeito à expressão monetária, a expressão em real. O qualitativo, a gente está falando da nomenclatura que a gente usa ao descrever cada elemento. Ou bens, o que representa bens? O que representa direito? O que representa obrigações? Como exemplos aqui, bens. O bens, ele está lá no caixa. O dinheiro que está no caixa é seu bem. O dinheiro que você vai receber de seu cliente é um direito. O dinheiro que você tem que pagar sobre uma dívida, o fornecedor, o salário, os impostos, é uma obrigação. Então, essas nomenclaturas, elas são classificadas como qualitativo. Para a contabilidade, o método que a gente usa é o método da partida dobrada. Foi criada em 1494 pelo nosso Frei Luca Pacioli e esse método é um método universal. As operações, ela tem que estar registrada débitos iguais a crédito, ou seja, para todo débito tem que ter um crédito de igual valor. Vamos ver sobre isso mais à frente. A partida dobrada, ela sim se afirma. Todo débito sempre será igual ao mesmo valor de todo crédito. Todo saldo devedor é sempre igual ao mesmo saldo do lado credor. Assim, a gente considera a partida dobrada. Esses são os lançamentos da contabilidade. Nunca vai ter o lado do ativo total diferente do lado do passivo mais PL. Se eu tenho no meu patrimônio bruto, que está no lado do ativo, 10 mil, eu tenho que ter igual a soma do meu passivo mais o meu PL de 10 mil. Observe que aqui está exatamente o que eu acabei de dizer na nossa balança. O ativo nosso aqui, ele está totalmente, que é o nosso patrimônio bruto,
equilibrado com as nossas obrigações, seja ela exigível ou não exigível, seja a obrigação com capital de terceiro ou com capital próprio. A soma do ativo total tem que ser igual à soma do passivo mais o PL. Essa é a partida dobrada, é um método usado na contabilidade. Para entender um pouco mais, que é complicado essa linguagem débito e crédito, a gente vai explicar um pouquinho mais detalhado aqui. No sentido da palavra, débito e crédito são relacionados da seguinte forma. Você pensa que débito, você está falando de despesa, e crédito, você está falando de receita. Esse é o sentido lógico do pensamento comum, mas não é o pensamento da contabilidade. O pensamento da contabilidade é diferente, é o inverso. O pensamento da contabilidade está do lado esquerdo, que está representando o nosso ativo, ele é débito e representa o lado positivo da empresa. É o lado bom da empresa. O ativo é o lado bom, é o lado do nosso patrimônio bruto, é o lado bom da empresa. Já o passivo, ele está do lado direito e ele representa os créditos que a empresa recebe para investir na empresa. Então, esse crédito é o lado negativo da empresa, é o lado ruim da empresa. Ou seja, esse crédito no passivo é o lado ruim da empresa, que é onde estão as nossas obrigações exigíveis, é a nossa dívida exigível. Já o crédito do PL é um crédito, mesmo sendo o lado credor, mas o saldo dele é um saldo bom para a gente, porque o que está lá no patrimônio líquido é o que de fato e direito a empresa ainda tem como patrimônio dentro dela. Colocando mais um pouquinho explicado, a gente está mostrando aqui o lado do ativo. O ativo, que é o nosso patrimônio bruto, quando você quer aumentar o meu patrimônio, eu quero aumentar o meu patrimônio bruto. Então, contabilmente, o que é que eu preciso fazer? Um débito, porque o débito, ele aumenta o patrimônio bruto, que está no nosso ativo. Eu vou fazer um pagamento e eu vou ter que tirar o dinheiro do meu caixa para fazer um pagamento. Então, eu vou ter que fazer um crédito, vou tirar o dinheiro do meu caixa, então ele vai diminuir o meu patrimônio bruto para fazer um pagamento de uma obrigação. Então, quando estamos falando da nossa conta do ativo, ele aumenta quando a gente faz um débito e ele diminui quando a gente faz um crédito. Já quando a gente está falando do lado das obrigações, que é o lado credor, que é o lado do passivo, ele aumenta quando eu recebo mais crédito, faço mais empréstimo, ou recebo aporte de capital dos sócios, ou eu pego um financiamento, ou eu compro mais parcelado no meu fornecedor, ou eu aumento a minha folha, aumento meu faturamento. Lógico que quando eu vendo mais, eu também vou pagar mais imposto, então tá lá o imposto para pagar mais. Então, quando acontece esse lado, eu estou aumentando o meu passivo. Então, crédito aumenta o passivo. Se eu quero diminuir essa minha obrigação, eu tenho que fazer um débito. Eu tenho que pagar as minhas obrigações e para eu pagar minhas obrigações, eu faço na linguagem contábil um débito. E aí eu diminuo as minhas obrigações, eu vou diminuindo o meu passivo. Observe agora a comparação. Ativo é igual ao total do passivo mais o PL. Aplicações, não estou falando aplicações financeiras, aplicações
que você vai aplicar dentro da empresa, no seu patrimônio bruto. Então, o ativo é conhecido como suas aplicações patrimoniais e o passivo é conhecido como suas origens ou chamados recursos financeiros, que ele vem do passivo exigível, capital de terceiro, ou do capital próprio, que é o obrigação não exigível. O ativo é débito, o passivo e o PL é crédito. O débito do ativo é igual a aplicações. O crédito do passivo é igual a origens. Observem agora o resumo geral. Estamos falando das contas tanto do balanço patrimonial, ativo, passivo e PL, como as contas da DRE, despesas e receitas. As contas patrimoniais do ativo são devedoras, aumenta com débito, diminui com crédito. Passivo, credora, aumenta com crédito, diminui com débito. Patrimônio líquido, credor, aumenta com crédito, diminui com débito. E as contas da DRE, o pensamento é comum. Despesa é igual a conta devedora, receita é igual a conta credora. Então, despesa aumenta com débito e diminui com crédito. E receita aumenta com crédito e diminui com débito. Esse é o pensamento, em resumo, contábil para a classificação e registro contábil dentro da apuração contábil na contabilidade. Observe aqui falando um pouco do conceito e da estrutura. Do lado do ativo, bens e direitos, do lado do passivo, obrigações exigíveis ou obrigações não exigíveis, conhecida como patrimônio líquido ou também como capital próprio. Aqui é conhecido como capital de terceiro ou obrigações exigíveis. Obrigações exigíveis da empresa, contas que vão a pagar. Do lado do ativo, conjunto de bens e direito, como caixa, estoque, contas a receber e etc. E o nosso PL nada mais é do que o meu patrimônio bruto menos minhas obrigações exigíveis e o que sobra é o nosso PL. Então, ativo menos o passivo, ele é o nosso PL. Observe aqui na balança, sempre tem que estar nivelada. O total do meu ativo é igual à soma do meu passivo mais o meu PL. O seu balanço patrimonial tem que estar iguais os valores totais, o total do ativo e o total do passivo mais PL. Se tiver uma diferença, está errado. Observe agora quantas outras demonstrações contábeis estão correlacionadas dentro do nosso balanço. A gente tem o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa que está na conta caixa dentro do balanço. A gente tem a DLPA que está no lucro acumulado. A gente tem a DRE que está no lucro do período, que está dentro do nosso patrimônio líquido. A gente tem a DMPL, que está no patrimônio líquido, que é a demonstração da mutação do patrimônio líquido. A gente tem a DOA, que ela explica a variação que teve do ativo menos o passivo a curto prazo. Ela está aqui. Hoje, a DOA não está sendo mais usada, mas ela representava toda a variação que tinha ocorrido entre o ativo e o passivo de curto prazo. Vamos falar desse balanço patrimonial na próxima aula em detalhe, conta por conta e cada conta, como você vai analisar e o que você vai tirar de cada conta. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar do nosso balanço patrimonial. Por hoje, terminamos aqui. Agradeço a todos.
Segue aí nossos contatos para qualquer dúvida, esclarecimento. E voltaremos na próxima semana com a continuação da contabilidade para não contadores, com o tópico balanço patrimonial.